Glória a Deus. Nós queremos dar as boas-vindas a todos vocês que estão aí nos acompanhando. É um experimento de última hora, porque eu confesso aos irmãos que nós estamos com saudade do templo. Apesar de Deus estar nos ensinando nos últimos dias que a igreja, ela é muito maior do que o templo. Mas fazer uma live no templo nessa noite é trazer ao coração dos irmãos, principalmente daqueles que congregam conosco, uma esperança de que dentro de pouco tempo Deus vai nos permitir voltar a essa realidade. Voltar à realidade de congregar no templo. Você que nos acompanha nesse momento, eu te peço que você seja um intercessor. Que você, ao ouvir essa palavra que vai ser ministrada ao seu coração nessa noite, que você possa estar intercedendo e clamando ao Senhor, porque, queridos, nós estamos vivendo dias que a cada dia que passa, a incerteza ela tem se tornado uma realidade dentro do contexto de nação, dentro do coração do ser humano. Nós somos seres que nos movemos no tempo Cronos. E movendo-se dentro do tempo Cronos, nós sempre afirmamos algumas declarações bíblicas. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando nós declaramos isso, nós estamos declarando que existe um tempo para começar as coisas, mas existe também um tempo para findar as coisas. Nós sabemos que tudo que começa tem um fim. Nós sabemos que tudo que tem início, um dia tem um fim. E como humanos que nós somos, nós somos previsíveis. Nós queremos estabelecer tempo diante de Deus para as coisas. Eu creio que assim como no meu coração, aconteceu também no seu coração. Nós já estamos há mais de 20 dias em quarentena. E quando essa quarentena começou, eu estabeleci no meu coração algo que trouxe consolo, que foi a ideia de que nós estaríamos, glória a Deus, a pastora está dizendo que está lá em casa costurando máscaras cirúrgicas, né? Máscaras para distribuir para as pessoas. Eu fico feliz por essa atitude, pastora, Deus te abençoe. Mas voltando aqui, eu quero que você entenda uma coisa, principalmente as dores. Nós temos uma necessidade de estabelecer tempo para o término das dores. E quando essa quarentena começou, nós imaginamos que isso duraria uma semana. E uma semana passou. Nós imaginamos que duraria 2 semanas. E 2 semanas se passaram. Nós já estamos entrando, ou finalizando, melhor dizendo, a 3ª semana de quarentena. E por incrível que pareça, nós, nesse momento, não sabemos, não temos uma previsão, nós não temos uma noção de quando isso tudo vai acabar. Porque nós somos previsíveis, nós somos limitados, nós somos humanos, nós não somos oniscientes como nosso Deus é. Coloca o fundo musical, Gerê. Nós não somos prescientes, nós não temos condição de prever o futuro. Só que essa incerteza acerca do futuro, ela vai trazendo uma ansiedade ao nosso coração. E se nós não estivermos firmados na palavra do Senhor, a tendência é começarmos a sucumbirmos. Se não estivermos firmados na palavra do Senhor, a tendência é a ansiedade começar a tomar conta do nosso coração. As preocupações, elas começam a se tornar cada dia mais agressivas, mais agudas, mais reais. Eu poderia nessa noite simplesmente ler um texto bíblico,
e dizer para você, meu irmão, minha irmã, descanse no Senhor. Mas a nossa alma, o nosso coração quer muito mais do que isso. O momento que nós vivemos exige muito mais do que uma simples palavra de descanso em Deus. Nós precisamos entender aquilo que Deus está nos dizendo e entender isso com clareza, para que essa palavra ela não apenas chegue nos nossos ouvidos, mas para que esta palavra desça ao nosso coração como remédio, para que esta palavra desça ao nosso coração e nos tranquilize, traga a paz que nós tanto precisamos. Os dias são maus, o tempo é difícil, e nós estamos aqui, amados, cada dia que passa, cada momento que passa, nós começamos a perceber que todas as nossas previsões, que todas as nossas possibilidades, elas estão se esvaindo. É a partir desse momento, em que as circunstâncias que estão ao nosso redor começam a falhar, que nós começamos a perceber o quanto nós somos dependentes de Deus. O salmista, no meio das suas lutas, das suas guerras, ele dizia: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Davi estava dizendo o seguinte: olha, quando eu não tenho alternativa nenhuma ao meu redor, eu olho para cima e clamo àquele que pode mudar qualquer circunstância, que pode mudar qualquer alternativa, que pode mudar qualquer panorama que está à minha volta. Esse é o Senhor dos Exércitos. Deus pode mudar qualquer quadro na hora que Ele bem entender, e eu quero profetizar isso nesta noite sobre o Brasil. Eu profetizo que Deus vai estar mudando esse quadro da noite para o dia. Nós já temos percebido indícios. Aqueles que trazem a notícia com verdade têm apresentado indícios de um controle sobre esse vírus. Aqueles que trazem uma notícia de vida, de esperança, uma notícia real, tem apresentado informações de que o Brasil está vivendo uma realidade diferenciada da Itália, uma realidade diferenciada da China. Glória a Deus por isso. E eu quero te dizer uma coisa nessa noite, queridos: o homem está trabalhando, a ciência está em busca de uma vacina, de um remédio, os médicos estão aí. Nós sabemos, Deus usa todas essas pessoas para um benefício de uma causa, mas eu te digo uma coisa: se a intervenção não vier dos céus, se a autorização não vier das mãos daquele que pode todas as coisas, não acontece nada. Então, se nós estamos vivendo um momento que é favorável, diante desta pandemia, diante desta realidade que está assolando a nossa nação, se nós estamos começando a receber boas notícias, é porque aquele que é dono de todas as coisas está declarando na sua soberania: eu amo o Brasil, eu estou intervindo no Brasil, eu estou trazendo a cura sobre o Brasil. Eu te convido nessa noite a crer mais no Senhor. Nós estamos vivendo um tema nesse ano que é um tema desafiador. Quando nós começamos no mês de janeiro, que o apóstolo René Terranova trouxe sobre as igrejas da visão celular, um tema que foi característico de João Batista ali no deserto: voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E João Batista pregava o arrependimento. Quando nós nos deparamos com esse tema no início do ano, o Espírito Santo falou ao meu coração que esse ano não seria fácil, que nós viveríamos níveis de guerras novos, como nunca vivemos. E por incrível que pareça, nessa noite eu estou falando a muitas pessoas, mas é uma sensação estranha, queridos, porque
eu estou num templo vazio. As cadeiras estão aqui à minha frente, todas empilhadas. Eu estou aqui nesse momento apenas com 2 intercessores. A voz que está clamando no deserto. O evangelho está sendo pregado em todos os cantos da terra. Esse é um sinal da volta de Cristo. Jesus declarou que ele só voltaria quando o seu evangelho fosse proclamado em toda a face da terra. Nós estamos vendo os estudos indicando que nunca se pregou o evangelho por redes sociais como nos últimos dias. O evangelho de Cristo Jesus está alcançando toda a face da terra. Então uma voz que está clamando no deserto está preparando o caminho do Senhor. E esses dias, assim como na pregação de João Batista, esses dias são dias em que o Espírito nos impele a pregar arrependimento, porque nada tem feito sentido nas nossas vidas, a não ser pensar em Deus, clamar a Deus, viver família, pensar nas coisas simples. Nós não estamos essa semana vivendo as fantasias e os comerciais apelativos dos ovos de Páscoa. Nós não estamos possibilitados e nem com disposição de irmos aos shoppings, ver o movimento, viajar, passear, porque todas essas coisas perderam o sentido para um tempo em que Deus está chamando a atenção dos seus filhos, da humanidade, para a sua voz. Deus nos colocou dentro das nossas casas. Nós não perdemos a identidade como igreja, mas Deus nos colocou em um tempo de quarentena, para que pudéssemos ouvir a sua voz. Deixa eu te falar uma coisa, você não está em casa para descansar, você não está em casa para ficar entediado, você não está em casa para começar a viver níveis de ansiedade, você está em casa porque Deus está te permitindo esse tempo para que os seus ouvidos espirituais estejam aguçados à voz do Senhor. Deus quer falar contigo, existe algo específico da parte de Deus que Ele quer liberar a sua vida, mas para isso nós precisamos descansar no Senhor, meditar na sua palavra, abrir o nosso coração para estas verdades espirituais. É tempo de arrependimento, é tempo de chorar na presença do Senhor. Você já parou para pensar no ritmo estressante que a humanidade estava vivendo? A nossa correria, as agonias do dia a dia. Você já parou para pensar do quanto de coisas que nós estávamos lidando? As nossas agendas estavam lotadas de obrigações, de assuntos a serem tratados. Vir ao templo, meditar na palavra de Deus, viver um tempo de oração, era algo que ficava em segundo plano. Esta é a realidade, meu querido. Nós sabemos que esse tempo de dor vai passar, mas esse tempo é preciso pregar verdades para que o arrependimento genuíno possa ser um fruto real do nosso coração. As nossas agendas perderam sentido, estão arquivadas, estão guardadas. Se você não tiver cuidado, se você não se debruçar sobre a palavra do Senhor, se você não viver em oração, você vai começar a perceber que um vazio vai começar a trazer algo angustiante no seu coração. Não permita isso. Busque a presença de Deus nesses dias. A palavra de Deus, que tem uma escritura tão antiga, nunca foi tão atual, tão real, como está sendo para os dias que nós estamos vivendo. A palavra de Deus no Salmo 127 nos diz o seguinte:
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os guardas, a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão das dores, pois assim o Senhor dá aos seus amados enquanto eles dormem. Você sabia que toda a provisão e todo o sustento que vem às suas mãos, Deus te dá enquanto você dorme? Não é enquanto você trabalha. E eu não estou fazendo apologia à preguiça. Mas nós estamos vivendo um tempo de autossuficiência tão grande, que nós achamos que o emprego que nós temos, que o salário que nós adquirimos, foi por mérito nosso, porque nós estudamos, porque nós nos esforçamos, porque nós trabalhamos, porque nós ralamos. Deixa eu te falar uma coisa, se Deus quiser, Ele acaba com tudo hoje. Deus pode fechar portas, mas Deus também pode abrir portas. Nada acontece sem a permissão do Senhor. Nada acontece porque eu e você queremos. Simplesmente não. As coisas só acontecem com a autorização de Deus. O versículo 3 prossegue dizendo: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre seu galardão. Serão como flechas na mão de um homem poderoso. Assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Glória a Deus. Nunca uma palavra que foi escrita há quase 3.000 anos atrás, como o Salmo 127, nunca foi tão atual como nos dias de hoje. O salmista aqui fala sobre uma prosperidade que é palha. O salmista aqui fala sobre uma segurança que é mentira. O salmista fala sobre uma rotina estressante que condiz com a rotina que nós estávamos vivendo nos últimos dias. Ele começa dizendo: olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Nós vivemos num tempo tão difícil, que nós pensamos, uma das maiores demandas que existe hoje no coração das pessoas, dentro dos apelos políticos, é a segurança. Nós temos aí segurança, saúde, educação, emprego, são temas básicos tratados pelos políticos. Mas eu diria que a segurança nos dias atuais é uma das maiores demandas que nós temos vivido, porque nós vivemos numa sociedade que não temos mais como confiar em ninguém. E no medo de sermos atacados nas nossas casas, nós levantamos muros altos, nós colocamos cerca elétricas, nós colocamos sistemas de segurança, nós compramos por um preço caro seguro de carro, seguro de vida, seguro residencial, nós nos blindamos, nós fazemos os nossos planos de saúde, porque nós achamos que todas essas coisas vão nos trazer uma segurança. A palavra diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Uma vez eu me deparei com uma senhora rica, na porta da UTI de um hospital, chorando, porque ela veio à Bahia com o seu sobrinho. Ela tinha um plano de saúde muito bom, e essa criança tomou uma queda na cidade em que ela estava, e teve traumatismo craniano, e teve que ir urgente para um hospital aqui do interior, próximo da cidade que nós moramos, um hospital estadual. E aquela mulher estava na porta do centro cirúrgico chorando, e eu estava ali acompanhando uma pessoa, e eu perguntei para aquela senhora: por que a senhora está chorando? Ela disse: olha, eu estou chorando porque o meu sobrinho, eu trouxe de São Paulo aqui para a Bahia,
e ele caiu, tomou uma queda, teve um traumatismo craniano, e eu tentei levá-lo para Salvador, porque o meu plano de saúde é um plano muito bom, que cobre todas as necessidades, mas não houve possibilidade de transferência, porque a situação era grave. Aquela mulher estava na porta de um centro cirúrgico, de um hospital público, de um hospital do SUS, aguardando a cirurgia do seu sobrinho, com um plano muito caro no seu bolso, mas naquele momento, aquele plano não valia de nada, porque nós tentamos nos cercar de toda a segurança, e a palavra de Deus vem e diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Uma outra dimensão da edificação da casa está dentro dos relacionamentos. Não só o aspecto segurança, não só o aspecto material, mas nós achamos que sem Deus, nós achamos que sem a presença do Espírito Santo, nós temos condição de viver relacionamentos saudáveis dentro da nossa casa, dentro da nossa família, e no dia a dia nós percebemos que isso não é possível, porque as feridas emocionais, os traumas, as divergências, elas vão surgindo e elas vão causando distanciamento emocional entre as pessoas. Se nós não trouxermos Jesus para o centro, os casamentos, os relacionamentos pais e filhos, filhos e pais não serão edificados, porque Jesus precisa ser o centro. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Nós somos uma geração dos paradoxos. Há poucos dias eu falava para os irmãos, numa pregação aqui na igreja, a ciência já aponta que no ano 2045, só vai morrer quem quiser, porque através da nanotecnologia, da alimentação que vai ser muito bem elaborada, e de técnicas de mentalização, o ser humano, ele vai ter a oportunidade de, através da medicina, poder ter o rejuvenescimento dos seus órgãos internos, a ponto dele ter vida longa. Segundo alguns cientistas, a partir de 2045, as pessoas que estiverem vivas, viverão na geração dos amortais. Aqueles que terão condição de rejuvenescer através das máquinas, da tecnologia, rejuvenescer o seu coração, seu fígado, seu intestino, seus rins, seu cérebro, tudo, e terão vida longa. E a ciência define esses seres como amortais, não imortais, mas amortais, porque eles dizem o seguinte: a partir de 2045, as pessoas morrerão apenas de acidente ou de suicídio, mas elas não morrerão mais de velhice ou de enfermidades, porque a ciência, a tecnologia e a medicina já vai estar pronta para isso. Isso, de certa forma, parece trazer uma segurança para nós, mas sabe o que acontece, queridos? Enquanto a ciência está buscando a fonte da eternidade no corpo, Deus permite que um vírus, um pequeno vírus invisível, varra a humanidade, cause um caos como nós estamos vivendo nos últimos dias. Sabe por que Deus permite isso? Para que a humanidade olhe para os céus, abra os seus ouvidos e entenda o que Deus está falando. Deus está dizendo: eu ainda sou o Senhor. Eu era, eu sou e eu serei eternamente. Eu sou o Alfa e o Ômega. Deus está dizendo: eu não perdi o controle das coisas. Esse tempo é um tempo de arrependimento, porque dentro dessa sociedade humanista, nós construímos uma ideologia de que nós podemos ser autossuficientes,
de que nós podemos manter a nossa rotina e a nossa vida longe da presença de Deus. Nessa sociedade humanista, Deus foi sendo retirado do centro da vida das pessoas. Deus começou a ser descartável ou descartado. E exatamente nesses dias, o Espírito Santo nos mostra que não é bem assim, que nós ainda somos humanos, vamos continuar como criatura, e sobre essa criatura chamada humanidade, existe um Criador, que tem o poder e o domínio de todas as coisas. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os sentinelas. Pode existir todo o aparato de segurança, mas se o Senhor não proteger as divisas do nosso país, se o Senhor não proteger as divisas do nosso estado, da nossa cidade, se o Senhor não proteger a atmosfera espiritual da nossa nação, nós estaremos perdidos, porque só o Senhor pode dar livramento à humanidade. Toda segurança projetada pelo homem é palha diante de Deus. Toda segurança criada pelas mãos do homem é nada diante do Deus, que é o Deus que controla todas as coisas. Mas o que mais me chama a atenção desse texto é que há mais de 2000 anos Deus revela uma rotina miserável que nós estávamos vivendo nos últimos dias, queridos. A rotina da inutilidade. Nós vivemos a necessidade de sermos úteis para vivermos uma vida inútil. Às vezes a gente lida com pessoas que estão depressivas, desmotivadas, desanimadas porque perderam o emprego. Pessoas que estão vivendo de maneira ansiosa porque estão muito preocupadas com o futuro. Esse humanismo que nós temos vivido, a ausência de Deus no centro das nossas vidas, tem nos feito viver a rotina da inutilidade. Nós temos uma necessidade, um buraco no nosso ser, no nosso coração. Nós precisamos ser úteis, e para sermos úteis, nós vivemos um ativismo terrível. Nós não paramos. Se possível, nós vamos trabalhar em 2 empregos, 3 empregos. Nós trabalhamos no emprego e ainda temos alguma atividade extra para termos uma renda extra, porque nós aprendemos com essa humanidade que vive o humanismo ou a ausência de Deus, de que nós precisamos trabalhar muito, juntar muito dinheiro para dar aos nossos filhos o que nós não tivemos. Enquanto os nossos filhos muitas vezes estão clamando apenas por 5 minutos de atenção. Os nossos filhos, eles não estão tão interessados na roupa nova, no brinquedo novo, no celular novo, como eles estão carentes de atenção, de compreensão e de diálogo. Mas nós vivemos uma necessidade e uma insensatez tão grande, que na busca de sermos úteis, nós vivemos uma vida inútil, correndo aqui, correndo ali, agregando patrimônios, valores, como o texto diz, comendo o pão das dores. Comendo o pão das dores. Tem gente que tem muito dinheiro, tem pessoas que têm bons empregos, mas vive uma vida tão sofrida, come uma comida tão amarga, porque não tem paz, porque não tem alegria no seu coração, porque não vive relacionamentos sarados. Isso é o que a Bíblia chama de pão das dores. O texto diz: inútil vos será levantar de madrugada, dormir tarde e comer o pão das dores.
Deus está dizendo: olha, vocês estão vivendo uma geração da inutilidade. E na sua inutilidade, você vive a ansiedade de ser útil. Isso é um paradoxo. No desespero de sermos úteis, nós começamos a viver uma vida inútil. Sem tempo, sem atenção, sem diálogo, sem construir relacionamentos sarados. Chegamos em casa à noite correndo, negociamos a nossa vinda ao templo, negociamos a nossa devocional com Deus, acordamos cedo, desesperados, porque temos que sair para trabalhar, negociamos nossos momentos de oração com Deus. É a geração da inutilidade vivendo a necessidade da utilidade. Deus diz assim: olha, isso é pão de dores. Pão de dores. Ou seja, uma vida que não tem qualidade. E aí Deus diz assim: olha, você acha que o seu trabalho é tudo? Eu trabalho por você enquanto você dorme. Eu trabalho por você enquanto você dorme. Hoje, quando você repousar sua cabeça no travesseiro, eu quero profetizar que toda preocupação, toda ansiedade, tudo que você está vivendo de crise nos últimos dias, medos, você vai orar e vai entregar aos pés da cruz. Você vai entregar diante do Senhor. Porque Deus cuida dos seus filhos enquanto eles dormem. Nós vivemos um paradoxo tão grande entre utilidade e inutilidade, que até as nossas orações se tornaram vazias, porque nós oramos colocando diante de Deus as coisas, pedindo a Deus que Ele tome providência da forma como Ele quiser, mas nós não temos a coragem de deixar Deus tomar as decisões que Ele precisa tomar. Nós fazemos intervenções e acabamos resolvendo as coisas do nosso jeito, ao nosso modo. Nós fingimos que entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, mas todas as vezes que nós temos a oportunidade, ou todas as vezes que nós achamos que Deus está demorando, nós vamos lá e fazemos uma intervenção. Deus está dizendo nessa noite: saia do território da inutilidade, para você descobrir a essência da utilidade. É triste avaliar dados como os que nós temos visto nos últimos dias. As informações são postadas nesse período de quarentena, inscrições e adesões a sites pornográficos aumentou X%. Porque os relacionamentos conjugais estão destruídos. A ministra Damares informa que nesse período de quarentena aumentou o número de agressões dentro das famílias, principalmente agressões para com as mulheres. Nós estamos vivendo uma situação tão subhumana que nós não estamos conseguindo nos relacionar mais como humanos. E quando nós chegamos na condição subhumana, o ser humano se torna pior do que o animal, porque o animal ele age por instinto, mas o ser humano é racional. E quando ele chega na condição subhumana, ele pode se tornar pior do que um animal que age por instinto. A pergunta que nós temos que fazer diante de Deus nessa noite é a seguinte: Senhor, o que nós estávamos fazendo com a nossa vida? O que nós estávamos fazendo, Senhor? Com o nosso relacionamento contigo? Senhor, como é que nós estávamos vivendo em família? Deixa eu te falar uma coisa. Olha o que a palavra diz.
Tudo que a palavra diz vai contra aos conceitos que nós vivemos nos dias atuais. Quando nós tratamos de herança, no meio dessa correria, dessa inutilidade em busca de ser útil, o que nós pensamos? Eu vou construir patrimônios porque eu quero deixar uma herança para os meus filhos. Eu quero deixar uma condição de vida boa para os meus filhos. Quero deixar uma herança para os meus filhos. A Bíblia diz que a herança são os filhos. Pais não precisam se preocupar em construir heranças materiais para os seus filhos. A Bíblia diz que os filhos são a herança. E preocupados na construção de heranças, de patrimônios materiais, muitas vezes nós nos esquecemos de trabalhar os valores morais, valores éticos, valores espirituais, e nós estamos diante de uma geração de crianças, de jovens, de adolescentes que estão se perdendo porque não sabem qual é o sentido do relacionamento de paternidade, de maternidade, relacionamento com pais. Aí o salmista vem e diz o seguinte: eis que os filhos são como herança do Senhor, o fruto do vosso ventre é o seu galardão, o seu troféu, a sua vitória. Você está preocupado em deixar herança para o seu filho? Deus está dizendo que o seu filho é a maior herança que você já tem. O que você precisa fazer? O que nós precisamos fazer? Nós precisamos transformar os nossos filhos em flechas. É o que a palavra de Deus diz. Quando eu gero herança material para os meus filhos, eu posso engessar os meus filhos, porque eu criei uma zona de conforto, que ele, quando for administrar, ele pode não saber administrar e vai perder tudo. Mas se eu ensinar valores morais, éticos e espirituais para os meus filhos, eles vão se tornar flecha. A Bíblia diz que a flecha vai além do flecheiro. Os meus filhos precisam ir muito mais longe do que onde eu fui. Os seus filhos precisam ir muito mais longe do que você foi. Essa é a verdadeira herança que nós podemos deixar para os nossos filhos. Mas na correria de produzir patrimônio, os nossos filhos, eles estão crescendo com déficit emocional, déficit intelectual. Nós não temos tempo de sentar para ensinar a lição de casa. Nós não temos tempo para sentar para conversar. Os nossos filhos estão sendo criados com déficit emocional, com déficit intelectual, com déficit moral, com déficit espiritual, porque nós não ensinamos a lei do Senhor aos nossos filhos. Porque a nossa preocupação é gerar patrimônio material. Lá na frente, eles precisarão caminhar com os seus próprios pés. E aí agora é hora de perguntar: Senhor, onde foi que nós erramos? Olha o que o texto diz, amados: como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Pensa aqui comigo. Seu filho, pense no flecheiro. A Bíblia diz que bem-aventurado o homem que enche deles, dos filhos, a sua áljava. Áljava é aquela bolsa que fica nas costas do flecheiro, onde ele guarda as flechas. Sabe o que o flecheiro faz com a flecha? Ele pega a flecha, tira da áljava, coloca no arco, estica e lança. E aquela flecha vai muito longe. Nós precisamos tirar os nossos filhos dos nossos ombros da dependência de patrimônio material. Nós precisamos pegar os nossos filhos como flecha e colocar no arco do ensino moral, no arco do ensino espiritual, no arco dos valores éticos, dos princípios, da boa educação, e lançarmos os nossos filhos
para uma independência assistida, aí sim os nossos filhos irão muito mais longe do que nós. Mas para a rotina que nós vivíamos nos últimos dias, isso era impossível. Sabe por quê? Porque a educação dos nossos filhos foi terceirizada. Hoje em dia, quem cria filhos é a secretária, quem cria filhos são os avós, quem cria filhos são os professores nas creches e nas escolas, porque os pais precisam trabalhar e os filhos precisam estudar em tempo integral. Samuelzinho completou 2 anos, a pastora me perguntou: amor, nós vamos mandar Samuelzinho para a creche? Eu disse: não. Nós fomos para a escola com 7 anos de idade e não morremos por isso. Conseguimos ir mais longe do que os nossos pais. Porque quando nós chegamos na escola com 7 anos de idade, nós já tínhamos valores bem firmados no nosso coração, na nossa maneira de viver, que nós aprendemos dentro de casa com os nossos pais. Quando nós chegamos na escola com 7 anos de idade, nós nos deparamos com uma realidade de diversos colegas, de outras famílias, de outras vivências, e nós sabíamos qual era o padrão de família que nós tínhamos herdado. Hoje nós conduzimos os nossos filhos para as creches com 1 ano de idade, 2 anos de idade. Os nossos filhos têm mais contato com os professores do que com os próprios pais. E quando eles se tornam adolescentes, nós reivindicamos a autoridade paterna e a autoridade materna para filhos que não foram criados conosco. O arco que você precisa colocar, as flechas que são seus filhos, a sua herança, não é o arco da construção de patrimônio material, mas é o arco da ética, da moral, dos princípios, dos bons costumes. Lance os seus filhos dentro dessas verdades. E quando você tiver idoso, você vai encher os seus olhos de lágrimas, não por dor, não por desgosto, mas você vai olhar para os seus filhos e vai dizer assim: olha, eu tenho orgulho dos meus filhos, porque eles foram mais longe do que eu. Deus está nos chamando para um tempo da educação dos nossos filhos, dos relacionamentos em esposo, esposa, família, em casa. Deus está nos chamando para deixarmos de comer o pão das dores. Muitas vezes nós temos uma alimentação diversificada sobre a nossa mesa, mas nós não temos tempo nem de degustar o sabor daquela alimentação, porque precisamos comer correndo e sair rápido para o trabalho. Não temos o prazer de olhar um na face do outro ao redor da mesa. Talvez você abriu a porta da sua despensa hoje e disse assim: a minha feira está acabando. Talvez nos últimos dias a sua alimentação não tenha sido tão diversificada como era antes, porque você também está economizando. Mas deixa eu te dizer uma coisa: transforme essa realidade em momentos felizes. Frita um ovo, come com feijão e farinha junto com sua esposa, com seus filhos, e você vai descobrir o verdadeiro sentido da vida. Você vai descobrir que um ovo frito com feijão e farinha não é pão de dores. Que pode se tornar numa refeição prazerosa. Deus está nos chamando para um tempo de desaceleração do humanismo, da nossa humanidade, da correria que nós temos no mundo, para um tempo de edificação na sua presença. Entenda isso nessa noite. É tempo de arrependimento, queridos. É tempo de olharmos para o que verdadeiramente tem valor e tem sentido nas nossas vidas. É tempo de voltarmos os nossos olhos para aquilo que verdadeiramente faz sentido. Nós estamos vivendo dias tão difíceis. Nós estamos vivendo uma realidade de um país que está ingovernável. E tudo isso traz uma incerteza sobre o dia de amanhã. Mas eu quero te dizer uma coisa: se você estiver firmado em Cristo, nada disso vai te abalar. Porque a palavra diz: 1000 cairão ao teu lado,
10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus é contigo. Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus que nós vamos sair dessa realidade muito mais maduros do que entramos. Nós vamos sair desta realidade que nós estamos vivendo nesses dias muito mais quebrantados, sensíveis à palavra de Deus do que quando entramos. Deus está voltando para o centro das nossas casas, o centro das nossas vidas nos últimos dias. Eu disse na live do domingo de manhã eu acordei, fui para a minha devocional, chorando na presença de Deus, e eu perguntei ao Senhor: Senhor, quando tudo isso vai acabar? E o Espírito Santo disse no meu coração: tudo isso vai acabar quando nada for mais importante do que a minha presença. Jesus é o nosso tudo. Deus precisa voltar a ser o centro das nossas vidas. Essa é a realidade. Você está com medo do vírus? Você tem ficado aterrorizado com as informações que você recebe na mídia? Desliga a TV. Para de ouvir informações, principalmente desse canal de TV que causa um inferno na nossa nação. Povoe a sua mente daquilo que te dá esperança, da palavra de Deus. A Bíblia diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Esse mal não é grande como estão pregando. Nós não seremos irresponsáveis, não vamos desrespeitar protocolos, não vamos ser irresponsáveis, nós vamos nos cuidar. Mas deixa eu te dizer uma coisa: esse mal não é grande como estão pregando. Há uma briga muito grande hoje pela tomada do país, não é simplesmente por esse vírus. O maior problema que nós enfrentamos na nossa nação hoje não se chama o Covid-19, se chama o covil de ladrões que estão tentando roubar a nossa identidade. Não é Covid, é covil. Mas Deus vai trazer juízo sobre aqueles que são mal intencionados, porque Deus ama essa nação, Deus ama esse povo. O que nos resta nesses dias é clamar ao Senhor. E o Senhor disse: o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, arrependimento, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está trazendo cura sobre a nossa nação. Deus está trazendo cura, pela fé, queridos, creia, Deus está trazendo cura. O remédio para o Covid-19 já existe. Deus vai atualizar isso dentro de poucos dias. Você que é da área de saúde, eu sei que você é técnico, você trabalha com a ciência, e eu sei que você está muito assustado com os relatórios, com os diagnósticos. Eu vou liberar uma palavra de fé sobre você. Os hospitais não vão encher, não vão superlotar, não vai faltar leito, não vai faltar respirador. Todos aqueles que forem acometidos por esse vírus vão ser tratados em nome do Senhor Jesus. Agora não vamos atribuir mortes que são mortes que já estavam previstas também ao vírus. Não vamos ser minimalistas, mas também não vamos ser terroristas. Deus está fazendo algo novo sobre a nação. Brasil, o Senhor vai mudar a nossa história. O Senhor vai mudar a nossa história. Você não sabe como vai ser o futuro? Eu também não sei. Mas de uma coisa eu tenho certeza: se nós estivermos com o Senhor, nós estaremos lá no futuro com Ele. Porque Deus é o Deus do passado, é o Deus do presente, mas também é o Deus do futuro. Deus é o Deus do futuro. E quem está com o Senhor romperá as barreiras do presente, as dificuldades do presente, e entrará no futuro com Ele. Nós estamos aqui, mas nós fazemos parte do futuro. E o futuro que a palavra tem para as nossas vidas é um futuro de bênção.
Eu oro nessa noite para que o Senhor tire do seu coração toda dúvida, toda incerteza. Pai, em nome do Senhor Jesus, traga paz sobre o coração, meu Deus, do nosso povo. Que o teu Espírito, Senhor, pacifique as nossas emoções. Meu Deus, que o teu Espírito Santo nesse momento, na sua grandeza, invada as UTIs do Brasil, os hospitais do Brasil, Senhor. Traga cura sobre aqueles que estão no leito, Senhor, não apenas acometidos pelo Covid-19, mas sobre todos aqueles que estão enfermos, meu Deus. Pela fé, Senhor, eu declaro que nós receberemos diagnósticos cada vez mais positivos, e isso vai ser uma intervenção dos céus sobre a nossa nação, porque, Senhor, nós te amamos e nós não temos a quem recorrer a não ser ao Senhor. A nossa responsabilidade é apenas nos despertar para o Senhor. Brasil, olha para cima. Brasil, a solução vem do Senhor. Brasil, a nossa nação precisa do Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Você que está me assistindo nesse momento, entenda isso. Você precisa do Senhor. Todos nós precisamos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor traga provisão, que o Senhor traga sustento para cada pessoa. Que a solução, meu Deus, para essa praga chegue em tempo recorde. E enquanto não chega, eu te peço, Senhor, vai dando livramento à nossa nação. Vai segurando, Senhor. Nós sabemos que nós precisamos estar em quarentena física, mas nos tira, Senhor, da quarentena emocional. Nos tira da quarentena espiritual, que tanto nos impede de vivermos uma vida de qualidade, de vivermos uma vida, Senhor, de prazer. Nós não precisamos viver quarentena espiritual nem emocional, Senhor. Eu profetizo libertação nas suas emoções nessa noite, nos seus sentimentos. Eu profetizo nessa noite que a presença do Espírito Santo vai trazer paz sobre você, sobre a tua casa. O nosso futuro será abençoado pelo Senhor. Que Deus te abençoe. Que o amor do Pai, as consolações do Espírito Santo e a graça salvadora de Cristo Jesus seja com você hoje e sempre. Deus te abençoe. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse momento tão especial. Deus é contigo. Adore com essa próxima música.